Olá, olá, olá! Voltamos! Estamos conversando sobre a Lei de Gestão Democrática aqui do Distrito Federal, a Lei 4751 de 2015. E a gente estava conversando no vídeo anterior, falamos sobre princípios, comunidade escolar. E aí a gente volta agora para a gente conversar sobre as autonomias. Eu já falei que são três: autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Vamos dar uma olhada no nosso quadro e ver como isso funciona. Olha aí o quadro de autonomia, né? De decisão, olha só, todos juntos. E quem aparece na decisão? O gestor. O gestor é aquele cara que aparece. Mas ele não faz isso sozinho, ele faz de acordo com as decisões já tomadas pela coletividade, tá bom? Essa imagem é para refletir um pouco sobre essa ideia de autonomia. Autonomia pedagógica que a escola tem. Quando nasce a autonomia pedagógica? Quando a escola constrói a sua proposta pedagógica, o seu PPP, o seu projeto político pedagógico, tá bom? Esse PPP precisa estar articulado ao PDE, que é o Plano Distrital de Educação, e ao Plano Nacional de Educação. Então são planos estratégicos da educação, e o PPP é o plano ligado à ideia tática e operacional dentro da escola. Tá bom, senhores? Então, só relembrando, a autonomia pedagógica trata da construção do projeto político pedagógico. Tá bom? Não esqueçam. A escola constrói sua proposta pedagógica? Sim. Tem autonomia para isso? Sim, para formular e implementar junto com a sua comunidade escolar. Tá bom? Vencemos a primeira das autonomias. A segunda das autonomias é a autonomia administrativa. A autonomia administrativa está ligada à ideia de formular e implementar um plano de gestão da unidade escolar. O que é isso, Carlinhos? É tratar, gente, dos recursos humanos e dos recursos materiais. É pensar como vai ser a gestão dentro daquele espaço, das pessoas que lá atuam e dos materiais disponíveis que lá tem. Isso é uma autonomia administrativa, tá bom? Quem faz esse plano de gestão? A equipe, deixa eu colocar aqui, a equipe gestora da escola, tá bom? Aquela que vai ser eleita, a equipe gestora, tá bom? Segundo campo da autonomia administrativa é gerenciar os recursos oriundos da descentralização financeira. O que é isso, Carlinhos? A escola, senhores, vai poder criar a sua ata de prioridades, onde quer gastar esse dinheiro que é descentralizado. Ela pode acompanhar se esse recurso foi investido. Quando ele vai ficar parado na conta corrente, senhores, ele precisa ser investido. Como assim? Por exemplo, em uma poupança, para que ele não fique lá sem render e perca valor de mercado. Então, posso fazer o seu investimento em uma poupança ou em outro plano, né, que esteja ligado a uma segurança, assim como a poupança tem, né, um plano de renda fixa. Vamos seguir em frente. E ainda é campo da autonomia administrativa a reorganização do calendário escolar em casos de reposição. Olha que engraçado, teve greve no último ano. E aí as escolas precisam repor os dias de greve. Quem manda o calendário? É a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal? Não. Quem faz o calendário é a própria escola, de acordo com aquilo que é decidido pelas comunidades escolares. Tá bom? Então não é enviado um calendário de forma imperiosa, não. Não existe essa ideia imperiosa na Secretaria de Educação mais. A ideia é democrática, então isso aqui não existe. Quem escolhe o seu calendário de reposição? O calendário escolar. No caso de reposição, quem escolhe é a própria escola. Ah, Carlinhos, e o calendário anual? Não, este é o calendário do ano inteiro. Ele precisa ser planejado. Aí é a Secretaria de Educação que faz, tá bom? Mas para reorganizar em caso de reposição, é autonomia administrativa, tá bom? E a autonomia financeira, Carlinhos? Como que é que se faz? A autonomia não é financeira, a gente precisa lembrar que é uma autonomia de gestão financeira. Por quê? Porque a escola é um ambiente sem fins lucrativos. Olha para mim.
A escola não nasce, senhores, com o intuito de criar recursos. Ela nasce com a fim de promover qualidade do ensino. Então, não existe essa ideia de que a escola é um comércio, tá bom? Se a gente fosse ao pé da letra mesmo, as escolas não poderiam vender uniforme, não poderiam vender picolé, que tem escolas que vendem na hora do intervalo, não poderia vender picolé, fazer festa junina ou festas da família que vendam alguma coisa, porque a gente não tem fins lucrativos. Mas, na verdade, para que as coisas possam acontecer, é bem justo e explicável que esses momentos aconteçam, tá bom? A gente tem que pensar lá na prática. Eu já fui gestor, já fui diretor de escola, eu sei como isso funciona, né? A gente, às vezes, precisa desses recursos, porque a descentralização, às vezes, não dá conta de tudo. Então, a gente precisa de outros recursos. Mas o certo é que não haja essa consideração, tá bom? Não há essa ideia de que a escola é um espaço lucrativo, não há que falar que eu estou vendendo coisas lá. Então a escola não tem gestão, não tem autonomia financeira, ela tem autonomia de gestão financeira. Como assim? De gerir recursos que são descentralizados. E como é que acontece essa descentralização? Os recursos do DF, do Tesouro, do Distrito Federal são descentralizados a partir do PEDAF. E tem recursos federais que chegam às escolas? Sim, os recursos federais vêm através de vários programas. Um exemplo é o PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, que é uma descentralização do governo federal que manda recursos para dentro da escola e ela faz a utilização e a prestação de contas. Tá bom? Essa autonomia de gestão financeira, ela nasce quando a escola começa a administrar os seus recursos através da unidade executora, porque não é o diretor que faz o gasto desse dinheiro. É uma unidade executora. Essa unidade executora é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é instituída através de um estatuto, num cartório, eu vou lá e autuo esse estatuto, crio um CNPJ, né, então ela vai ter um número de pessoa jurídica, então vai-se ao banco, cria-se conta corrente para que esses recursos descentralizados entrem nessa conta, vai existir então um talão de cheques para que eu possa fazer as compras, né? Então, existem vários trâmites administrativos aí dentro dessa gestão dos recursos. Então, a gestão financeira, ela nasce com o quê? Com a utilização desses recursos através da unidade executora. Quem é essa tal unidade executora, Carlinhos? Então, é um grupo de pessoas, né? Um estatuto é constituído, ele vai ter presidente, tesoureiro, secretário, suplentes para esses cargos, e essas pessoas vão fazer, então, a administração dos recursos que são descentralizados, tá bom? Podem ser recursos descentralizados, mas podem ser subvenções, doações, qualquer dinheiro que entre para a escola deve entrar para essa conta da unidade executora para ser administrado por ela. Um exemplo clássico é o concurso de professor tem um grande número de inscritos, então não vou usar só escolas privadas, vou utilizar escolas públicas também. Preciso pagar o aluguel dessa escola pública para conseguir utilizar? Sim, precisa pagar. E aí o aluguel vai para onde, Carlinhos? Para a Secretaria de Educação, para o diretor, vai para quem? Vai para a unidade executora e ela faz esse gasto, tá bom? Ela administra e olha lá a ata de prioridades, o que é prioridade para aquela escola. E ela gasta de acordo com aquelas prioridades, tá bom? Então volta lá para você dar uma olhada nisso. A autonomia de gestão financeira está ligada à ideia de administrar os recursos pela unidade executora. Essa unidade executora é pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, né? De fins não econômicos. E o que ela faz? Ela pega esses recursos e administra eles. Quem são os recursos? Os repasses e as descentralizações de recursos, as doações, as subvenções concedidas pela União, pelo DF, por qualquer outra pessoa física ou jurídica, entidades públicas, associações de classe e entes comunitários. Gente, o que foi que aconteceu? Qualquer recurso que tenha e que chegue aqui à escola deve ser administrado por essa unidade executora. Tá bom? Então, só ir recapitulando, para que você não se perca. Temos autonomias. E essas autonomias são pedagógicas, administrativas e de gestão financeira. Pedagógicas, construção do PPP. Administrativas, construção do plano de gestão. A reposição das aulas. E ainda o gerenciamento dos recursos financeiros. E a gestão financeira? Isso mesmo, é a
administração dos recursos através... Ih, que fez através, hein? Através da unidade executora. Através da unidade executora. Tá bom? Só relembrando, quem tem unidade executora? As unidades escolares. Todas as escolas têm? Tem. Toda escola tem que ter unidade executora. Tá bom? E também as DRE, as Diretorias Regionais de Ensino. O nome hoje não é mais DRE, tá bom? Está desatualizado da lei. O nome hoje é CRE, Coordenação Regional de Ensino. Mas a lei trouxe o nome Diretoria Regional de Ensino. Essa unidade executora, então, ela nasce para quê? Para apoiar as unidades e apoiar as diretorias regionais de ensino, tá bom? Ela tem um presidente. Quem é o presidente? É o diretor. Oxi, Carlinhos. Sumiu. Quem é o presidente daqui? Quem é o presidente dessa unidade executora? O presidente é sempre o diretor. O diretor da unidade escolar ou o diretor da DRE. Tá bom? O presidente é sempre ele. Mas vai ter que ter, além do presidente, quem? Tesoureiro, secretário. Então, todos esses cargos vão ser eleitos. Tá bom? Então, agora vocês sabem tudo sobre autonomia. Tá legal? Vamos seguir em frente? Olha aqui para mim. Gestão democrática se faz, não é sozinho. É junto. E esse junto é a tal chamada na lei efetiva participação. E o que é essa tal efetiva participação, Carlinhos? É quando eu junto a equipe gestora que foi constituída e todos os órgãos colegiados. E esses órgãos colegiados são 7. A gente vai estudar pontualmente o que é cada um. As provas têm cobrado isso. Ela cobrou característica desses órgãos colegiados. E quem é a equipe gestora. Tá bom? Então olha lá no nosso material que eu listei para vocês. A efetiva participação é todo mundo junto. Olha que bonitinho. E esse todo mundo junto é os órgãos colegiados mais a direção da unidade escolar. Quem são os órgãos colegiados? São esses 7 aqui. A gente vai estudar pontualmente todos eles. Tá bom? Para que você entenda quem são esses órgãos colegiados que atuam aí favorecendo a direção da unidade escolar, a equipe gestora. Tá bom? Vamos lá em frente então? Olha aí, ó. O primeiro dos órgãos colegiados é a Conferência Distrital de Educação, a CDE. Tá bom? Quem é a CDE? É um espaço de debate, mobilização, pactuação e formulação de políticas de educação. Então, qual é a principal função dela? Fazer políticas públicas. Fazer políticas públicas, tá bom? Fazer políticas públicas. Essa ideia de fazer as políticas públicas nasce como, Carlinhos? Nasce da participação coletiva. Como assim, Carlinhos? Participação coletiva. Essa participação... Meu Deus, que a minha letra tá horrível hoje, né, gente? Participação coletiva. Como é isso? Essa conferência, senhores, ela é temporária. Ela se organiza para essa construção de políticas públicas e todos podem participar, tá bom? Carlinhos, como assim temporária? Olha só, vou fazer um desenho aqui para você ver isso, como isso funciona, tá bom? Olha só. Eu junto, senhores, a Conferência Distrital de Educação, ela é temporária. Ela acontece de 10 em 10 anos. Porque a função dela é fazer políticas públicas. Beleza. A CDE, senhores, ela antecede outra conferência. A Conferência Nacional de Educação, a CONAI. Para quê, Carlinhos? Ela manda, senhores, ideias. Manda contribuições. Para quem? Para a Conferência Nacional de Educação, que também nasce para quê?
para construir políticas públicas, também é temporário de 10 em 10 anos. Para que serve a CONAI? Isso mesmo, senhores, para construir o Plano Nacional de Educação. Por isso que ela é de 10 em 10 anos, porque o plano tem validade de 10 anos. E o plano, senhores, é um plano de quê? De políticas públicas, de metas educacionais. Depois que esse plano nacional é construído, então, ele traz as diretrizes para ser construído o plano distrital de educação. Tá vendo as setinhas? As setinhas mostram para vocês, senhores, o percurso, tá bom? Então, quem acontece primeiro? A Conferência Distrital do DF. Quem acontece depois? A Conferência Nacional de Educação. Quem acontece depois? Em terceiro, a construção do Plano Nacional de Educação. E depois disso, então, eu tenho a construção do Plano Distrital de Educação. Tá legal? Então, esse percurso aqui é o percurso que nasce aqui no DF com a Conferência Distrital de Educação. Voltando para ela aí, ó, quais são os seus objetivos? Propor políticas educacionais, institucionalizar políticas de gestão participativa, democrática e descentralizada, e estruturar políticas educacionais que vão fomentar o desenvolvimento social sustentável, a diversidade cultural e a inclusão social, implementar políticas de valorização dos profissionais de educação. Em tese, senhores, propor políticas educacionais, fazer políticas públicas ligadas à educação. Tá bom? Ela é composta por quem? Quem pode compor essa conferência? Qualquer pessoa que seja envolvida com a educação. Tá bom? Estudantes, pais de estudantes, agentes públicos e representantes de entidade da sociedade civil. Tá bom? Todos esses podem participar dessas conferências. Ela é responsável, então, pelo debate do plano distrital. A gente fez o circuito lá, né? E ela acontece antes da Conferência Nacional. Então, só lembrando, CDE, depois CONAI, depois PNE, depois PDE. Só para você lembrar como que é essa discussão. Então, ela é responsável pelo debate, ó, começa aqui o que eu vou ter aqui no DF, no Plano Distrital de Educação. E ela acontece antes da Conferência Nacional. Tá bom? Explicadinho, bonitinho, você agora já tem essas informações. Vamos seguir em frente. Aqui do DF, olha só que legal, aqui nessa imagem a gente tem o convite que foi feito. A conferência aconteceu em 2014, dia 27 e 28 de maio, né? A conferência do DF, a conferência distrital. Mas aconteceram muitas outras antes, nas escolas e nas regionais. E a Conferência Nacional também aconteceu em 2014. Esse aqui, ó, é a CONAI, né? Esse era o símbolozinho da Conferência Nacional. Tá bom? Entendeu? Olha aqui para mim. Entendeu como isso funciona? A Conferência Nacional é um espaço de discussão, de debate, de construção de pactos. E esses pactos vão se transformar em políticas públicas. Então, precisa organizar isso e o DF precisou fazer isso. A Lei de Gestão Democrática diz que esse é um órgão colegiado, onde todos vão participar democraticamente para construir as políticas públicas. Eu tenho visitado muitas escolas e muitas regionais pela Secretaria de Educação, lá onde eu atuo. E tenho escutado assim, mas a gente não queria isso no plano distrital e apareceu lá, todo mundo foi contra. Eu falei, todo mundo não. Porque se o plano saiu com isso, ele foi discutido nas conferências e democraticamente apareceu no documento final. Porque essa discussão foi ampla. E aí muitas pessoas se eximem dessa discussão, não querem discutir. E aí depois querem reclamar que o documento foi construído. Isso não é válido. Numa democracia, todos podem participar. Mas quando aquilo se institui, todos devem participar da instituição daquilo que foi colocado, né? Como meta, como trabalho para todas as pessoas. Tá bom? Vamos ao segundo órgão colegiado. O segundo órgão colegiado é o Fórum Distrital de Educação. Tá bom? Esse Fórum de Educação, ele é de caráter permanente. Lembrando, a conferência era de caráter temporário. E o fórum é de caráter permanente. Então, ele sempre existe. Não há que se falar que ele foi organizado e para de funcionar. Não, sempre existe, tá bom? Ele é nos mesmos moldes do Fórum Nacional. Existe um Fórum Nacional também. E aí o do DF segue as mesmas ideias, tá bom? E, Carlinhos, qual é a função dele? Acompanhar e avaliar a implementação das políticas públicas de educação. Então, olha que legal, senhores. A conferência propõe políticas públicas. Essas políticas, só propostas, não vão resolver nada. Eu preciso que alguém acompanhe se isso vai
ser feito ou não. Quem faz o acompanhamento? Quem é o fiscal? Quem é o fiscal dessas políticas públicas? O Fórum Distrital de Educação. A sua função é essa, acompanhar e avaliar a implementação das políticas públicas de educação que foram propostas principalmente lá no documento, no Plano Distrital de Educação. Então, esse fórum faz esse acompanhamento pertinente. Esse aqui é o símbolo do fórum, tá bom? Você encontra o site dele lá dentro do site da Secretaria de Educação. Por quê? Porque é a própria Secretaria de Educação que coordena as atividades do fórum e garante os recursos necessários para que eles possam executar as suas ações, tá bom? Então, a Secretaria de Educação coordena, dá recursos para que ele possa atuar e ele nasce na perspectiva de acompanhar e avaliar as políticas públicas que foram propostas só lembrando o nome, Conferência Distrital, tá bom? Então, tenho a CDE, para que ela seja efetiva, tenho o Fórum Distrital de Educação. Fechou? Vamos para o próximo. Esse, senhores, é o Conselho de Educação do DF. Essa foto é uma das fotos de uma das reuniões que existe lá no Conselho, né? Uma foto antiga de uma reunião. E a gente tem o Conselho funcionando lá no próprio edifício sede 2 da Secretaria de Educação, tá bom? Esse Conselho de Educação, ele é o órgão consultivo normativo, né? Como assim, Carlinhos? Ele é consultado quando eu tenho alterações ligadas à educação. Ele é normativo porque ele produz as normas para o sistema do DF. E ele é de deliberação coletiva. Está vendo a reuniãozinha com todo mundo? As pessoas precisam se juntar para deliberar sobre o que vai acontecer. Ele também é de assessoramento superior à Secretaria de Educação. Ele está alojado lá no prédio, mas ele atende tanto as questões da Secretaria de Estado de Educação do DF, quanto as questões das escolas privadas. Abertura, né? Processos inovadores, alterações em projetos de escolas. Então, ele também atende as escolas privadas. E ele assessora de forma superior à secretaria nas suas alterações. Olha que engraçado. A gente produz alguns documentos. Olha para mim. A gente produz alguns documentos dentro da Secretaria de Educação. A minha diretoria ela é responsável por fazer algumas coisas lá, então a gente pensou em algumas diretrizes de trabalho. Então, a gente tem uma diretriz lá para os alunos que estão em distorção idadiana. Para essa diretriz entrar em prática, ela precisa ser o quê, Carlinhos? Avaliada, deliberada coletivamente pelo Conselho de Educação, e aí, caso aprovada, ela pode entrar em execução para as escolas do Distrito Federal. Olha que engraçado. Então, a gente só pode executar algo na própria secretaria, algo amplo na Secretaria de Educação, que passe pelo Conselho de Educação. É uma diretriz lá para os alunos que estão em distorção idadiana. Para essa diretriz entrar em prática, ela precisa ser o quê, Carlinhos? Avaliada, deliberada coletivamente pelo Conselho de Educação, e aí, caso aprovada, ela pode entrar em execução para as escolas do Distrito Federal. Olha que engraçado. Então, a gente só pode executar algo na própria secretaria, algo amplo na Secretaria de Educação, que passe pelo Conselho de Educação. Esse exemplo que eu dei para vocês é do programa de avanço das aprendizagens escolares, né, das turmas de correção idadiano que a gente tem. E envia-se o processo para o Conselho faz a análise, vê o que não é pertinente, envia para correção. Quando é corrigido, ela coloca para deliberação coletiva, é votado e aí ele entra no ordenamento jurídico, né, entra lá nas normas da secretaria ou não entra nas normas da secretaria. Tá bom? Então, só para vocês terem noção que a secretaria também precisa se curvar ao conselho para que o conselho consiga avaliar o que se é pertinente ou não para o nosso sistema. Tá bom? Então, só terminando aqui, qual é a sua função? Definir normas e diretrizes para o sistema de ensino do DF, bem como orientar, fiscalizar e acompanhar o sistema de ensino das redes públicas e privadas do sistema de ensino do Distrito Federal. Tá bom? Então, esse é o papel dele. Criar normas, orientar, fiscalizar e acompanhar a rede pública e a rede privada. Carlinhos, esse conselho tem muitas pessoas? Tem muitas pessoas. Olha aí a composição dele. Olha que legal. Esse conselho tem quantas pessoas? 16 pessoas. Elas são designadas por quem, Carlinhos? Pelo governador do Distrito Federal. Como assim, Carlinhos? Isso, ele designa, ele que faz autorização e encaminha o nome para a sua publicação.
Esses 16, senhores, são divididos em dois grupos. 8 são da Secretaria de Educação e 8 são representantes de outros espaços, das comunidades acadêmicas, entidades representativas dos profissionais, vários outros espaços. Então, vamos lá. Na Secretaria de Educação, 4 são natos. Estão lá no conselho e natureza do cargo que estão. E outros 4 são escolhidos. Ficou horrível, né? Outros 4 são escolhidos. Como assim, Carlinhos? Esses natos, senhores, é porque ocupam cargos estratégicos na Secretaria de Educação, tá bom? São subsecretários que acompanham essa formação aí na Secretaria de Educação, né? Tem que ter 4 natos. Quem são os 4 natos? O que cuida da implementação de políticas públicas da educação básica, aquele que cuida da formulação de diretrizes de planejamento, aquele que atua com formação continuada, e aí não é SUGEP, né, Carlinhos? É EAP. E aquele responsável pela inspeção e acompanhamento e controle da legislação do sistema de ensino. Nós temos 4, então, pessoas que estão ligadas ao planejamento do trabalho na Secretaria de Educação, que são natas. E outras 4 que são escolhidas pelo secretário de Educação. O secretário faz a escolha desses nomes para atuarem lá no Conselho de Educação do DF. Tá bom? Outros 8 são representantes de outros espaços. É um representante da UNB, um do IFB, um do Sindicato dos Professores da Rede Pública, um do Sindicato dos Professores da Rede Privada, um do Sindicato dos Auxiliares da Educação, um do Sindicato dos Proprietários das Escolas Privadas, um dos Estudantes Secundaristas e um do Sindicato dos Proprietários das Instituições de Ensino Superior. Tá bom? Então, olha que engraçado. Quem é que gosta de educação no DF? A Secretaria de Educação. E quem mais? Os professores da rede pública e privada. Além disso, os servidores que atuam na escola pública auxiliando os professores. Então, nós temos aí 3 já. Quem mais gosta? O dono das escolas privadas, o dono das faculdades privadas, a faculdade pública e a escola técnica pública. E, além disso, os estudantes. Assim você consegue gravar os 16. Então, dos 16, 8 são da Secretaria de Educação do DF, 8 são de outras instituições. Os da Secretaria, 4 natos, 4 escolhidos. Dos outros 8, aí é um para cada espaço, né? Um para professor da rede pública, Simpro. Um para professor da rede privada, Simproep. Um para os servidores auxiliares na educação do DF. Um para o Sindicato dos Donos das Escolas Privadas. Sindicato das Faculdades Privadas. Então também precisa do Ensino Superior Público, a UNB. Escolas Técnicas, IFB. E os estudantes através da UMEB. Tá bom? Então só para você lembrar, essa é a composição do Conselho de Educação. Vamos em frente. Esse conselho tem mandato. E qual é o mandato dos membros, Carlinhos? O mandato é de 4 anos. De 4 anos para quem? Para quem é escolhido, né? Porque quem é nato está lá em natureza do seu cargo e está lá enquanto estiver no cargo. Porque o dia que sair do cargo, sai do conselho. Não há que se falar que a pessoa vai ficar lá depois que sair do seu cargo, né? Então, é 4 anos para quase todo mundo, para 12 membros. Porque os 4 que são membros natos só têm mandato enquanto estiverem no cargo, tá bom? Então, mandato de 4 anos, para a grande maioria, para os 12, mas os 4 que são membros natos não têm mandato, tá bom? Aí uma coisinha só. A renovação acontece de 2 em 2 anos. Como assim, Carlinhos? Para que a gente não troque todo mundo de uma vez, eles falaram assim, de 2 em 2 anos tem que trocar pelo menos metade das pessoas. Tem que mudar pelo menos 50%. E aí, eu sempre vou ter alterações da composição de 2 em 2 anos. Não vai ser uma alteração total em 4 anos. Então, bom, só para vocês entenderem. A renovação acontece a cada 2 anos, pelo menos de metade dos membros. Existe a possibilidade de pessoas que vão cumprir mandatos tampão, né? A pessoa que estava lá pediu para sair, então vem outro e cumpre o mandato tampão dessa pessoa. Então vai lá e cumpre só um espacinho de tempo para ser um mandato
finalizar o mandato daquela pessoa que já estava lá. A pessoa pode pedir para sair ou pode ser retirada. Quando pedir para sair, será uma renúncia expressa. Então ela escreve, faz um papel, uma declaração que não quer mais participar do conselho e que indica uma outra pessoa, exceto os cargos natos, né? Então expressa para as outras pessoas. E ainda pode ter uma renúncia tácita, que é quando a pessoa falta a 6 reuniões num período de 12 meses. Carlinhos, reuniões? Eles têm reuniões semanais. Eles todas as semanas se reúnem, tá bom? Então, semanalmente se reúne. Se a pessoa faltar 6 reuniões no período de 12 meses, ela vai estar fora do conselho por uma renúncia tácita. Tem presidente? Tem. E ele é eleito. Eleito por quem? Pelos próprios membros. Então, os 16 membros se unem, fazem uma eleição e aquele que foi eleito terá um mandato de 2 anos na presidência. Esse mandato de 2 anos é sem reeleição. Aqui, nesse mandato de 4 anos, existe a possibilidade de uma recondução. Eu estou lá por 4 anos, posso ser conduzido por mais 4 anos. Se for presidente, fica 2 anos e pode ser reeleito? Não, tem que sair, tá bom? Todas as deliberações lá acontecem por maioria simples, a maioria dos presentes, tá bom? Exceto os casos omissos que devem estar exigidos dentro do regimento interno do Conselho, tá bom? O regimento é construído pelo próprio Conselho e ele é publicado pelo governador do Distrito Federal. As reuniões são semanais, as ordinárias, reuniões normais, né, são as ordinárias, e as reuniões extraordinárias, elas podem acontecer? Podem, é aquela que eu chamo a qualquer momento. Quem pode chamar? O presidente do Conselho de Educação do DF, que é o que a gente está conversando, o secretário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ou ainda a maioria absoluta dos membros. Se eu tiver aí 7 pessoas pedindo para que essa reunião aconteça. 7 não, são 16, desculpa, 9 pessoas façam a solicitação. Tá bom? Então, senhores, essas são as informações do Conselho de Educação. Olha para mim. Nós conversamos aqui agora sobre 3 órgãos colegiados. A Conferência Distrital de Educação, o Fórum Distrital de Educação e o Conselho de Educação do Distrito Federal. Esses órgãos são um órgão para o DF inteiro. Daqui a pouco, quando a gente voltar no nosso próximo vídeo, a gente vai conversar sobre 4 outros órgãos que estão ligados à própria escola. Tá bom? Então não esquece, conversamos sobre o Fórum, ou sobre a Conferência, o Fórum e agora sobre o Conselho de Educação do Distrito Federal. Na volta, conversaremos sobre os outros órgãos, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.